Graças a Deus, glória a Deus. Boa noite. Tudo bem? Posso contar uma história para você? Ah, meu Deus, mais uma história, hein? Tinha um sábio, seu aprendiz, né? E eles estavam fazendo uma caminhada, de repente eles viram uma floresta muito grande, muito densa, e o sábio o mestre, né? Falou, vamos atravessar essa floresta. Aí seu aprendiz foi junto com ele, só que aquela floresta estava muito cheia de lama, cheia de limo, e aquele homem, apesar de ter muito mais idade que o rapaz, ele começou a andar e ele não caía. O rapaz toda hora caía, toda hora levantava e caía, atravessando aquela floresta e reclamava. Ai, meu Deus, isso aqui está muito escorregadio. Ai, meu Deus, esse limo. Ai, por que a gente está atravessando essa floresta? Murmurando, reclamando. O mestre não falou nada, o mestre só continuou andando. Aquele rapaz, vendo que o mestre continuava andando e ele querendo não se perder, ele parou de reclamar e começou a se atentar para não cair, né? E indo atrás. Quando saíram da floresta e chegaram lá na pousada, foram se lavar, né, da lama. Aí o aprendiz chega para o mestre e fala assim, hoje nós passamos o dia todo, você não me ensinou nada. Aí ele falou assim, como eu não te ensinei nada? Você não me ensinou nada, a gente não conversou, você não me ensinou nada. Ele falou assim, eu te dei um ensinamento, que é quando você tiver problema, e você ficar reclamando, você não consegue focar em como resolver o problema. Então, atravessar essa floresta junto comigo, você focou em ficar de pé, você focou em me seguir, e você não focou no problema, você focou na solução. Amém? Então, essa história é o seguinte, muitas vezes a gente está reclamando, a gente está murmurando, reclamando, falando, em vez da gente focar em ficar de pé. Vamos ficar de pé? Amém? Queria falar um pouquinho hoje, hoje nós estamos no tema de sabedoria, né? Se eu achar aqui a palavra, está aqui. E o tema da nossa campanha, que é sabedoria, unção da sabedoria, eu queria falar um pouquinho sobre duas coisas. Eu queria falar de duas coisas muito importantes na nossa vida, que é o tempo e o propósito. Abre a tua Bíblia lá, se você tiver com a sua Bíblia aí. Abre a sua Bíblia comigo lá em Eclesiastes 3. Deixa eu achar aqui, onde é que está a minha. Eclesiastes 3, verso 1, eu vou ler do 1 ao 4, diz assim, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria. Olha que interessante, a gente está falando um versículo muito conhecido, já ouvi muitas pregações sobre esse versículo, mas eu vou te ser sincero, o tempo é uma coisa muito importante, mas ele não tem que ter toda a nossa atenção. Quero falar isso para você. O que eu fui buscar? Que nem você, a maioria aqui me conhece, fui buscar no dicionário o que é tempo. Eu acho que a gente lê a Bíblia, assim, a gente tem um dicionário do lado, é muito difícil, né? Ou então você não botar no dicionário no Google, é difícil, porque tem palavras que a gente não conhece, e tem palavras que a gente acha que conhece. Não é verdade? Isso que eu estou falando? Então, por exemplo, o que é tempo no dicionário? Pô, pastor, mas precisa saber o que é tempo no dicionário para abrir a nossa mente, né? Diz assim, duração relativa das coisas que cria no ser humano a ideia de presente, passado e futuro. Olha só, é a duração relativa das coisas que cria no ser humano a ideia de presente, passado e futuro. Outra definição, determinado período considerado em relação aos acontecimentos nele ocorrido. Então, tempo, ele é a ideia de presente, passado e futuro. Nós vivemos preocupados com o tempo.
Esse mês foi o mês que eu fiz 50 anos de idade. A gente que... Não sei se você tem essa impressão, né? Eu estou falando de alma, não estou falando de mente, eu estou falando de alma, que sentimento. Sentimento não tem razão de ser, né? A gente começa a pensar assim, meu Deus, já estou com 50 anos, cheguei no topo da montanha, agora é só descer. Porque mais de 100, né, eu não conheço quase ninguém que tem mais de 100, né? Só coisa de ouvir falar. Então a gente pensa, cheguei no topo da montanha, agora é só descer, né? A gente pensa, meu Deus, quando com 50 anos eu pensei que eu já ia ter 3 faculdades, já tinha viajado o mundo, que eu ia ser milionário, que eu ia fazer isso, fazer aquilo. Não é verdade? Escrever um livro, plantar uma árvore, coisas assim que a gente pensa, né? Quando a gente é criança, a gente tem uma noção de tempo diferente. Quando a gente está brincando, o tempo passa muito rápido. Quando a gente tem dever de casa, estudar, o tempo é longo. Não é verdade que eu estou falando? A mãe pede para limpar a cozinha. Ah, é muito tempo, mãe. Vai jogar videogame. Ah, é pouco tempo, mãe. Você já está 2 horas na frente do videogame. 3 horas na frente do videogame. Você tem que sair. Como eu estou 2 horas? Comecei agora, tem 10 minutos. A noção de tempo para a criança é 1. A noção de tempo para o adulto que eu estou falando, uma pessoa acima de 30 anos e até 50, por exemplo, 60, eu estou gastando meu tempo, eu estou perdendo tempo, eu tenho que acumular riqueza, eu tenho que pensar na minha aposentadoria, eu tenho que pensar no meu trabalho, eu tenho que estudar, eu tenho que crescer, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que pensar num casamento, eu tenho que ter filho. Ai, já estou com 40 anos, não tenho filho, já estou com 30 anos, não tenho filho. Ai, meu Deus, eu ainda não conquistei o que eu tinha que conquistar. Fiz a faculdade, terminei a faculdade, estou desempregado. A noção de tempo do adulto, ele gera uma ansiedade no coração. Vocês concordam com o que eu estou falando? Gera uma ansiedade. Ai, meu Deus, eu não tenho tempo para nada na minha vida. Você pergunta sobre tempo de uma mãe, de um bebê, ela vai falar que não tem tempo nem de ir no banheiro. Não é verdade? Você fala de tempo para uma pessoa que está fazendo uma faculdade, hoje menos um pouco, porque tem muita gente estudando em casa, né? Mas muita gente que fazia faculdade e que estudava ainda longe, tinha que pegar o ônibus, sair de casa às 5 horas da manhã, ir lá para a faculdade, depois chegava em casa, tinha que fazer dever, né? A pessoa que trabalha e faz uma faculdade, não tem tempo para nada. Eu já ouvi gente falar assim para mim, pastor, eu estou querendo namorar, mas eu não tenho tempo para namorar. Tem que me formar antes, porque a pessoa trabalha, estuda, não tem tempo para nada. Não é verdade o que eu estou falando? Então o tempo, ele é uma coisa importante, mas ele gera uma ansiedade no nosso coração muito grande. Muitas vezes eu me paro pensando assim, quem me conhece, que já me viu pregar, eu falo muito de mim, graças a Deus, não gosto de falar muito dos outros, não gosto de falar de mim. Quando eu paro para olhar para dentro de mim, eu vejo uma ansiedade muito grande, que eu fico pensando assim, meu Deus, eu não tenho tempo para nada. Eu não tenho tempo para o trabalho. Até quando eu estou de férias, que eu estou viajando, eu fico preocupado com o trabalho, fico preocupado com o futuro. A ansiedade é muito grande no nosso coração. Então, quando Deus começou a trabalhar essa palavra na minha vida, Ele estava me falando sobre tempo, Ele estava falando, calma, calma. Eu comecei a pensar, quando falou de tempo, né, Jesus falou de tempo, aí eu comecei a lembrar alguns versículos. Eu lembrei que quando Jesus estava num casamento, com 30 anos, num casamento, a mãe dele foi falar, acabou o vinho. Ele falou, calma, não é chegar no meu tempo. Jesus discerniu o tempo, né? Jesus discerniu o tempo das coisas. Nós vivemos preocupados com o tempo. O tempo é relativo à idade. Quando somos criança, né, eu falei, quando somos mais velhos, pensando no tempo que ainda nos falta. Eu não sei você, mas depois de uma certa idade, depois dos 40 e poucos anos, a gente não quer perder tempo. A gente pensa assim, eu conheço pessoas adultas de 40 e poucos anos, 50 anos, que está solteira, e muitas vezes eu converso assim, e aí? Não vai namorar, né? Não quer casar, não quer ficar sozinho, quer ficar solteiro. Muitas vezes eu ouço a seguinte resposta, pastor, não quero mais perder tempo. Porque a pessoa pensa, eu já estou com 40 anos, não quero perder tempo. Não quero perder tempo conhecendo pessoas, eu quero dar um tiro certeiro. É como se fosse uma carabina que só tem uma bala, né? Eu só tenho uma bala, porque se eu perder 10 anos de namoro com um traste, e não casar com esse traste, com 50 eu não caso mais.
Já ouviu o que eu estou falando? Estou falando mentira ou estou falando verdade? Eu vou começar a faculdade de algo que eu não gosto, agora com 50. Estou roubado, né? Daqui a 5 anos eu vou pensar assim, meu Deus, por que eu fiz essa porcaria de faculdade se eu não vou trabalhar com isso, não gosto disso? Então, conforme a gente vai ficando adulto, a gente não quer perder tempo nem com pessoas. Eu não sei você, mas eu conheci algumas pessoas, saí com um casal, e aquele papo chato, aquele papo fútil, eu falei assim com a minha mulher, Daniel, vamos ser com esse casal, que perda de tempo. Então, a gente não quer perder tempo nem com pessoas. A gente fica muito ansioso com o tempo. Estou falando da minha vida aqui. Alguém se identifica com essas coisas que eu estou falando? Então, não quero perder tempo. O jovem de 20 anos, ele não pensa assim. Parece que ele tem todo o tempo do mundo, né? Eu tenho uma jovem de 20 anos em casa, 21 anos, né? E aquela ansiedade que a gente tem que sair correndo. Ai, meu Deus, eu tenho que sair correndo. Ai, marcamos 8 horas, são 10 para as 8. O jovem é mais diferente. Calma. A louça vai se lavar sozinha. Calma, as coisas vão... né? E é interessante, porque o jovem fala assim com a gente, e Deus começou a falar isso comigo também. Ferrete, calma. Calma. Sabe o que acontece? Essa ansiedade, esse desejo, esse negócio do tempo, ele faz com que a gente perca os melhores momentos da nossa vida. Quando a gente vê, passou. Uma pessoa de 20... quando eu tinha 13 anos, eu falava que eu tinha 15, para as meninas. Quem aqui já mentiu idade? Alguém mentiu? Só eu. Ah, tá, tem umas 3 pessoas aí. A gente mentia, né? Para falar que tinha mais, né? Quando era mais jovem, né? Agora tem gente que mente o inverso, né? Tem 60, fala que tem 50. Então, por que o tempo é tão importante? O tempo é importante, mas o tempo não tem que ter toda a nossa atenção. O tempo é muito importante, mas o tempo não é mais importante que o propósito. O propósito, o que é o propósito no dicionário? É a intenção de fazer algo. O propósito é o projeto, é o desígnio. É aquilo que se busca alcançar, o objetivo, finalidade, intuito, é o propósito, né? No meio evangélico, assim, no meio cristão, a gente fala muito que o propósito é o desígnio de Deus para a vida do cristão. O propósito de Deus. Mas só que não é só propósito de Deus. Tem o propósito de Deus e tem o teu propósito de vida. Tem pessoas que o propósito de vida dela é curtir. A pessoa está numa eterna festa. Lá na frente, depois, ela tem algumas surpresas. Tem pessoas que o propósito de vida é se preparar para a velhice. E lá na frente ela tem outras surpresas. Porque ela já não tem saúde para curtir o que ela podia ter curtido. Então ela tem dinheiro, que ela poderia curtir a vida, mas ela não tem mais saúde para curtir a vida, porque o tempo passou. Ela se preparou tanto para o futuro que ela agora não tem como curtir o futuro dela. E a outra curtiu, e agora ela depende das bênçãos de algumas pessoas para ajudar ela a viver. Vocês conhecem gente assim? E também conhece gente do outro lado que só trabalha pensando no futuro? Então o propósito, ele é muito mais importante que o tempo. Porque o propósito é o que você tem que focar. E o tempo, ele passa por cima de você como um trator. O tempo não tem como você controlar. Tá bom, tem mulher aí que faz plástica, né? Aí levanta o rosto, né? Bota aquelas injeçãozinhas, não sei se vocês também usam essa injeçãozinha. Né? Bota aqui, não é isso? Estão querendo lutar contra o tempo, né? Mas isso tudo é como se fosse uma maquiagem, não dá para vencer o tempo. Ninguém vence o tempo. O tempo ele é constante. O tempo ele é avassalador. Mas o propósito não. O propósito quem decide é você. O propósito quem decide sou eu. Fala para você mesmo, o propósito quem decide sou eu.
Você decide se você quer andar no teu propósito de vida. Você decide se você quer andar no teu propósito de Deus. Você decide. O propósito da tua vida é você que decide. O tempo você não decide. Então o que Deus estava falando comigo é que toda a minha ansiedade do coração era para controlar algo que eu não tenho controle. A pior coisa que tem para nós é a gente querer mudar algo que nós não temos controle. Né? Quem é casado sabe muito bem disso que eu vou falar agora. Você fica o tempo todo querendo mudar a tua mulher, você não vai mudar a tua mulher nunca, você só pode mudar você. E a mesma coisa é o tempo. A gente não tem como voltar no tempo, pelas besteiras que a gente fez. A gente tem como se converter, mudar de direção, sim. Porque conversão é isso, né? Eu venho na estrada e está escrito conversão a 200 metros. Conversão é eu estou vindo aqui nessa estrada, eu vou fazer uma conversão que eu vou para outra direção, não é isso que é conversão? A gente ouve falar de conversão, mas a gente não tem esse entendimento também. Conversão é mudar de direção. Mas a conversão não é apagar o passado não tem como ser apagado. O passado, quando ele é ruim, mesmo o passado ruim, ele é uma cicatriz na tua vida. Você não apaga o passado. A cicatriz, você não tira uma cicatriz. Mas se você pegar um alfinete e você espetar na pele, e você pegar um alfinete e você espetar numa cicatriz bem cicatrizada, essa cicatriz ela é mais forte que a pele, sabia? Uma cicatriz ela tem uma história. Toda cicatriz tem uma história. E a conversão de uma pessoa é uma história. O propósito te faz sair da cama todos os dias. Sabe por que tem pessoas que estão deprimidas? Porque não tem propósito de vida. Aí elas não querem sair da cama. O propósito é que me faz sair da cama todo dia. O propósito é que me dá força. O propósito, ele te faz se arriscar, se relacionar. Ele te dá motivo para viver. O seu propósito de vida é algo pessoal. Ele é algo pessoal, o seu propósito de vida. E quando a gente fala de propósito na igreja, a gente confunde a espiritualizar muito, mas o propósito, ele está no âmbito natural, ele está no âmbito espiritual, ele está no âmbito profissional e ele está no âmbito familiar. Ele está ministerialmente, mas ele também está secularmente. Tem pessoas que têm um propósito de ajudar as pessoas. E não necessariamente essa pessoa segue uma religião. Tem pessoas que não seguem religião nenhuma e que ajudam pessoas. Porque aquilo faz parte do propósito de vida dela. Tem pessoas que são agradáveis, que são que se relacionam bem, que são amáveis, que são acolhedoras, que ouvem as pessoas. Isso não tem a ver com ser cristão. Ser cristão é outra coisa. Ser cristão é seguir a Cristo. E todo cristão, a conversão dele eu vou mudar para a direção que Deus quer me colocar. Mas isso não tem a ver com o propósito da pessoa, porque o propósito da pessoa, natural, profissional, é outra coisa. E tem um propósito ministerial. Você pode usar o teu jeito, você pode usar o teu estilo, você pode usar uma coisa que é o teu propósito de vida dentro do cristianismo. Porque se você é um bom vendedor, você pode ser um bom evangelista. Se você é uma pessoa que gosta de cuidar das pessoas, você pode ser um pastor, você pode aconselhar as pessoas. Se você é um cara que sabe contar piada, que sabe contar história, você pode pregar. Isso já vem da pessoa, isso é da pessoa, é o propósito. E uma pessoa que não entende o seu propósito, e não discerne o tempo, ela é uma pessoa frustrada. Estão me ouvindo aí? Está tudo bem? O propósito determina as suas escolhas. Sabe que por causa do propósito de vida, tem pessoas que mudam de estado e mudam de país. Tem pessoas que mudam a sua vida completamente. Elas rompem relacionamento, fazem novos. Relacionamento que eu estou querendo dizer de amigos e tudo, ela faz outros amigos. Ela abre mão de oportunidade, de dinheiro, de status e até de família, para cumprir um propósito. Só que o tempo, ele nos é dado para a gente cumprir o propósito. Não estou querendo te colocar ansioso, mas quando você não anda dentro do teu propósito, o tempo ele é cruel. Porque você se sente
você sente que está acabando o tempo. Quando você anda no teu propósito, é como aquela criança que está brincando. Você é uma pessoa feliz. Então, se você é feliz, você não está preocupado com o tempo. Quem tem preocupação com o tempo é o adulto. Vocês entendem o que eu estou falando? Se você discernir o tempo, você vai ver que ele é necessário, e você não sente se perdendo tempo. Jesus falou várias vezes sobre tempo, né? Ele falou lá no Caná, mas eu queria que, Caná da Galileia, né? Mas eu queria que você abrisse lá em Mateus 6,34, para ver o que Jesus fala sobre isso. Ele fala assim, ó: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o seu dia o próprio mal. Muita gente vê isso, o seu dia, o próprio mal, e fala assim, meu Deus, Jesus está falando que vai ter um dia, todo dia mal. Mas só que tem a palavra original, que foi falada aqui por Jesus, e a Bíblia no Novo Testamento foi escrito em grego, né? Para quem não sabe, é mera. E essa palavra mera quer dizer o seu propósito definido. A cada dia basta o seu propósito definido. E eu tive uma revelação nessa frase de Jesus. Por quê? Porque eu não estou querendo pregar para você te falando que está tudo escrito. Você tem escolhas. Mas só que tem coisas que acontecem na sua vida que está debaixo do controle de Deus e que estão ligadas ao teu propósito. Você sabia que você se relaciona com pessoas, Deus leva você a falar com pessoas, Deus traz pessoas para você e leva você até pessoas, porque estão ligadas ao teu propósito? É isso que Jesus falou, calma, não fica ansioso. Cada dia tem o seu propósito. Cada dia tem o seu propósito. Se você viver esse propósito, você não precisa ter ansiedade por isso. Cada dia tem um propósito. Não lute com o tempo, aceite, cuide do propósito. Foque no propósito. Não foca no tempo. É sabedoria. Essa palavra tem a ver com a sabedoria. Por que essa palavra, eu estou falando para você essa palavra de sabedoria? Porque Deus quer nos levar a ter uma sabedoria. E a sabedoria vai fazer você ter menos ansiedade e você focar no teu propósito de vida. O teu propósito ministerial, o teu propósito natural. O que é sabedoria? Excesso de conhecimento, erudição, conhecimento adquirido pela experiência. Não é porque uma pessoa é muito estudada que ela tem sabedoria. Tem pessoas que não são nada estudadas, mas têm vivência, né? Você concorda com o que eu estou falando? Tem pessoas que são muito estudadas, têm muita sabedoria, tudo bem. Mas tem pessoas que têm vivência. Eu quero a sabedoria para discernir o tempo e os propósitos da minha vida em várias áreas. Eu quero essa sabedoria de Deus. Hoje nós vamos orar por isso, aqui no final do culto. Eu quero orar por mim e quero orar por você. Para Deus te dar uma sabedoria, que você não tenha ansiedade, mas que você faça as melhores escolhas. As escolhas que são conectadas com o teu propósito de vida. Amém? A minha oração vai ser a seguinte oração. Escrevi uma oração aqui, ó. Não deixe, Senhor, que o tempo me roube a alegria. É isso que é essa palavra. Não me apresse. Não gere ansiedade no meu coração. Que o meu propósito de vida maior seja te servir, te amar e te adorar. A gente tem um propósito de vida que é servir, amar a Deus, adorar a Deus. E tem os outros propósitos menores. Mas esse é o propósito maior, que é servir a Deus, adorar a Deus. O pessoal do louvor pode vir para cá, tá? Se puder. Eu fiquei pensando assim, a gente fica muito preocupado com o tempo, mas a gente deixa de fazer o que tem que fazer na hora certa. A gente fica muito ansioso com o tempo. E aí a gente fica assim, ai meu Deus, por que eu não fiz isso? Quando eu tinha 20 anos. Tem até uma historinha engraçada que o cara chega para o outro e fala assim, você sabia que se você juntar 2 cafezinhos por dia, durante 20 anos você compra uma Ferrari? Aí o outro perguntou, você toma café? Ele, não, cadê a tua Ferrari? Foi criticar que o outro tomava café, né?
Pô, você toma café toda hora, cara. Se você juntar 2 cafezinhos por dia, você compra uma Ferrari. Tá bom, e você não toma café? Não, então cadê tua Ferrari? Então a gente fica pensando muito o que eu poderia ter feito, o que eu poderia ter feito. E hoje eu vim trazer uma verdade para você, que você está exatamente no tempo e no local que você tinha que estar. Você está no local que você tinha que estar. Isso te trouxe experiência, isso te trouxe maturidade, isso te trouxe sabedoria. E você está no local certo, no tempo certo. Eu vou contar mais uma historinha para você. Tinha um cara, né, que ele foi lá falar com aquele sábio do rapaz no início da história do início, né? Ele foi lá e falou assim, era um fazendeiro. Aí ele chegou para o sábio e falou assim, sábio, eu estou falindo a minha fazenda. Eu vou fechar minha fazenda. Eu vou ter que vender minha fazenda. Porque eu não ganho mais dinheiro, não consigo mais. Eu vou ter que vender. Você me ajuda? O que você pode me ajudar? Aí o sábio foi, pensou, pegou uma folha de papel e escreveu algumas coisas. Pegou aquele papel, dobrou, botou dentro de uma caixa. E botou aquela fita, sabe aquela fita que bota nas caixas quando a gente vai mudar? Aquela fita adesiva, marronzinha, né? Fechou a caixa e lacrou. Falou assim, você não vai poder nunca abrir essa caixa. Mas você vai andar com essa caixa na fazenda. Você vai levar a caixa lá no curral, você vai levar a caixa lá na ponta da fazenda, na cerca. E essa caixa vai levar prosperidade para a tua fazenda. Aí o cara olhou para o sábio, não acreditou muito, mas pegou a caixa, né? Levou. Aí ele chegou lá do curral, onde estavam os cavalos lá, com a caixa. Aí viu tudo bagunçado, não achou o cara responsável do curral, estava dormindo. Aí ele viu, ficou olhando, aí mandou o cara embora. Pegou uma outra pessoa da fazenda, mandou cuidar do curral. Aí ele foi no galinheiro, chegou lá no galinheiro, estava tudo sujo, as galinhas tudo magrinhas, sem comida. Aí ele pegou outro empregado e falou assim, vai lá cuidar das galinhas. Limpa o galinheiro, bota milho para elas comerem. Aí ele foi na cozinha, chegou na cozinha, viu o cozinheiro lá cozinhando para todo mundo e jogando tudo fora. Repolho, resto de cenoura, resto de batata, tudo fora. Falei, meu Deus, como é que você está jogando toda essa comida fora? As galinhas, os porcos, todos eles comem essa comida. Isso aqui não é para jogar fora, você está jogando comida fora. Conversou com o cozinheiro, pegou aquela comida, mostrou para o cozinheiro e serviu lá nos bichos a comida. Passou um ano, aquele sábio voltou na fazenda. Quando voltou na fazenda, o cara chegou para o sábio e falou assim, fazendeiro, né? Ô sábio, deixa essa caixa mais um ano aqui, porque a minha fazenda prosperou, a minha fazenda, eu estou ganhando dinheiro agora, a minha fazenda está linda. Aí ele falou, abre a caixa. Quando ele abriu a caixa, estava escrito um Provérbios 10:4. Bota aí para mim na tela o que está escrito. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem enriquecer. Ele não olhava para a fazenda dele, e ele estava falando que a fazenda não prosperava. Quando eu conto essa história para você, por que eu estou te contando essa história? Porque a gente tende a achar que o tempo que a gente gasta vai resolver todas as coisas. Mas não é o tempo que vai resolver. Aquele fazendeiro, o propósito de vida dele era ser um fazendeiro, dono da fazenda. Ele estava no lugar errado. Ele estava fazendo outra coisa. E o teu propósito de vida, de repente, é ser mãe. É ser pai. O teu propósito de vida é ser um empresário que cuida da tua empresa. Talvez seja um pastor, talvez seja um evangelista, sim, talvez seja um obreiro. Servir a Deus no ministério, isso é maravilhoso, mas eu estou falando uma coisa muito além. Eu estou falando para você voltar para o seu lugar e esquecer o tempo, porque é mais importante o lugar que você está do que o tempo. Esquece o tempo, entra no lugar. Tem pessoas que saem do seu lugar, que não entendem. Ah, eu tenho um propósito. Ah, pastor, eu tenho um propósito de ser um cantor. Começa a cantar. O compositor começa a compor. Ah, eu quero fazer isso, mas eu não tenho tempo. Balela.
A gente tem tempo para ver Netflix, a gente tem tempo de ver filme, a gente tem tempo de ficar no Instagram um tempão. Eu estou falando para mim, tá? Todo mundo aqui tem tempo para essas coisas? Então a gente tem que ter tempo para outras coisas, né? Tempo é questão de prioridade, querido. Você não está acabando o tempo. Não está acabando o tempo. Josué e Caleb foram 2 príncipes de Israel. E eles entraram na terra prometida. Todos os outros não entraram. E eles entraram. E quando Moisés chegou para Caleb, ele falou assim: você vai ter um monte tal. Ele falou: dai-me um monte. Só que ele tinha 80 anos. É 80 anos, pastor, que ele tinha? 100 anos, né? Ele tinha 80 anos. Dá-me um monte que eu tomo um monte. O tempo não é importante, querido. Tem gente com 80 anos fazendo coisas espetaculares. Gente com 100 anos que está vivinho aí fazendo TikTok. Eu sigo uma mulher lá do Instagram que ela é uma velhinha, o marido dela até morreu e ela está lá fazendo dancinha no TikTok. De repente o propósito de vida dela é esse. Você é um comediante, alegrar as pessoas. Tem tempo para você. Só entra no lugar do teu propósito. Busca o teu propósito. Amém? Fica de pé, eu quero orar com você. Vamos cantar esse louvor. Eu queria fazer uma oração depois do louvor. E me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerte o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Soma-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e
quero orar com você. Eu quero orar com você. Deus estava falando aqui no meu coração, estava sentindo que tem algumas pessoas que tinham planos. Eu tinha um plano. Talvez você tinha um plano no seu casamento e seu casamento faliu. Talvez você tinha um plano de empresa, sua empresa fechou. Talvez você tinha até um plano profissional e você não está conseguindo uma recolocação. Um plano de fazer um concurso público, uma faculdade. Não muda os seus propósitos. Não muda o teu propósito por causa do tempo. Não deixa o tempo esmagar o propósito de vida. Deus pode restaurar as coisas. Deus pode ressuscitar mortos. Gente, o Deus que a gente serve é um Deus que ressuscita mortos. Pastor, mas isso que o senhor está falando, eu não sei, querido, como é que Deus vai fazer. Eu não sei como Deus vai fazer. Eu sei que Deus é um Deus de recomeço. Deus é um Deus que vai te colocar dentro do teu propósito de vida. E você vai sentir paz. Muita paz. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para a tua vida. Ele quer que você tenha paz. Ele quer que você se sinta confortável dentro do teu propósito. Então esquece o tempo. O tempo é com Ele. Só entra no teu lugar. Coloca a mão no teu coração. Se você precisa entender o teu propósito de vida, se você precisa hoje de uma direção de Deus, coloca a mão no teu coração que eu vou orar por você. Senhor, nós queremos entregar o nosso coração a Ti. Eu quero te pedir, Senhor, tira toda a ansiedade dos nossos corações. Tira todo o medo do futuro. Tira toda a ansiedade, Senhor. Tira toda a dúvida do nosso coração. O amor lança fora todo medo, é o que diz a Tua palavra. Nós recebemos o Teu amor quando você morreu na cruz por nós. Senhor, em nome de Jesus, alinha os nossos propósitos de vida com a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Não nos deixa, Senhor, cair, sair do propósito, cair. Senhor, que Tu sejas prioridade na nossa vida. Que os resultados da nossa vida sejam alinhados com a Tua vontade. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, por aquela pessoa que se sente frustrada, que se sente mal, que se sente deprimida, que se sente frustrada por não ter ainda hoje conseguido aquilo que ela acha que tinha que ter conseguido. Faz com que essa pessoa volte ao propósito dela. Alinha, Senhor, alinha as nossas emoções. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, restaura casamentos, traz cura física, traz cura emocional, traz prosperidade, livra das dívidas, Senhor. Que as pessoas estejam voltando para o seu propósito, que todo medo de investir, medo de abrir negócio, medo de ir trabalhar naquilo que essa pessoa ama fazer, que tudo isso caia por terra em nome de Jesus. Senhor, e que nós possamos, Senhor, sentir Tua presença nas nossas decisões, sentir Tua presença nas nossas casas. Envia, Senhor, anjos agora para estar nas nossas casas, para alinhar, Senhor, os nossos filhos e cônjuges, pais. Senhor, envia agora, Espírito Santo, para aquelas pessoas que ficarem em casa. Envia agora os anjos para estarem cortando, tirando tudo que nos afasta da Tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus. Senhor,
como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me. Você pode declarar isso essa noite? Erga sua mão e cante. Sonda-me, Senhor, enche-me da tua presença. Quebranta-me, transforma-me, enche-me. Cante mais uma vez. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Oh, Deus. Aleluia. Deus vai te usar, querido. Deus vai te usar na tua habilidade. Deus vai te usar onde você tem propósito. Deus vai te usar. Deus vai te usar como exemplo. Deus vai te usar como um grande homem, a grande mulher de Deus que Ele quer que você se torne, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo seja sobre vocês. Que essa semana você tenha muita paz, paz de Deus, paz com Deus e paz com os homens. Que essa semana, porque você tem semeado na presença de Deus, Ele te deu uma colheita. Como é que vai ser a sua colheita? Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vai em paz, seja feliz, ande dentro do teu propósito de vida. Amém.